Apocalipse capítulo 20, estamos lendo do verso 4 a 6, mas para o nosso contexto e benefício eu vou ler do versículo 1, então acompanhe aí a leitura. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Só um instante aí, onde nós já paramos, já caminhamos sobre esse assunto. Essa é a primeira grande notícia do milênio. O milênio é um tempo em que Satanás é preso e ele não pode atuar sobre esse mundo. Essa é a razão porque as igrejas dispensacionalistas têm clara distinção em afirmar com toda serenidade que o diabo, nós não estamos no milênio, o diabo não está preso. Nós sofremos tentações, pessoas são enganadas, há tanto engano à nossa volta que seria impossível afirmar isso daqui. Então, entramos na semana passada no segundo aspecto relacionado. O primeiro é Satanás é preso, o segundo é o reinado dos justos. Vi também, verso 4, tronos. E nestes se sentaram aqueles aos que foi dado autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esse foi o segundo aspecto que nós vimos. O reinado de Cristo, durante os 1000 anos em que Cristo vai reinar sobre esse mundo, Satanás será preso. Em segundo lugar, um grupo de pessoas, nós vimos 4 deles, vão reinar sobre essa terra. Daniel capítulo 7 diz que os santos do Antigo Testamento receberiam o reino, e é os santos do Antigo Testamento que vão reinar. A Bíblia fala que Davi seria corregente no reino milenar. Se nós estamos no milênio, onde está Davi? Como é que Davi está, de alguma maneira, governando? Não tem como isso acontecer. 2, Apocalipse, em Mateus 19, nós vimos que Jesus promete para os discípulos que deixaram tudo para segui-lo. Ele disse: vocês, meus discípulos, se assentarão em tronos para governar esse mundo. Nós não estamos no milênio, porque onde está Pedro? Cadê Bartolomeu? Onde eles estão sentados? Onde está o trono deles? Como eles estão reinando? Nós não estamos no reino milenar. Terceiro grupo, então, primeiro os santos do Antigo Testamento, Daniel 7, Mateus 19, os salvos dali da época em que Jesus andou por este mundo, os discípulos especialmente. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3, Paulo diz: vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo e os anjos? E então ele fala que a igreja também vai se assentar para julgar. Paulo diz: se nós não podemos julgar problemas comuns entre um irmão e outro, como é que vocês vão julgar as coisas tão importantes desse mundo? Acaso vocês não sabem que vocês vão julgar inclusive os anjos? Isso é o terceiro grupo. E o quarto grupo aparece aqui nesse versículo 4, quando ele fala: vi a alma dos que foram decapitados. E aí quem são esses? São os salvos da grande tribulação, pessoas que foram martirizadas, que morreram durante a grande tribulação, e eles também vão governar durante o reino milenar. O único grupo que não é dito nada sobre o que acontece em relação a esses salvos são os salvos da grande tribulação que chegaram vivos, que não foram martirizados. Nós temos algumas posições. Alguns dizem que eles vão reinar por causa das cartas às igrejas. Ao vencedor darei isso, ao vencedor darei aquilo. Ok, mas esse é o único grupo que fica um pouco sem rearranjo ali. Mas o fato é que não teria nenhum problema eles governarem. O único problema é que todos os grupos que nós mencionamos, ao adentrarem ao milênio, eles têm corpos glorificados. Essa é a razão porque eles assumem funções de governança. E os salvos que chegaram ao final da tribulação, em carne e osso, Jesus voltou e encontrou eles, me parece que esse pessoal não assume reinado. Por quê? Pela simples razão de que quem entrou ao milênio de carne e osso, embora seja salvo, ainda peca, ainda erra. Então você não pode pegar essa pessoa que é salvo, como nós somos hoje, e colocar numa função de governança, porque nós não podemos ter líderes ainda errando. É por isso que só os glorificados governam.
Tudo bem? Então essa é a razão porque esse grupo aqui é salvo, mas não recebe liderança sobre o reino. O texto termina dizendo, o verso 4, e viveram e reinaram por Cristo durante 1000 anos. Razão porque nós não somos do milênio. Se estivermos no milênio, nós precisamos ver pessoas que foram decapitadas governando. Ora, nós sabemos que tem muita gente sem cabeça, mas não é isso que o texto está falando aqui. É literalmente gente que perdeu a cabeça. Decapitado, a palavra grega significa cortado com machado. E você e eu não conheço ninguém ressurreto. Não encontrei nenhum. E ainda que tivesse, o texto fala que são milhares de pessoas. Onde estão essas pessoas? Não dá para acomodar de maneira nenhuma. Teria que forçar e fechar os olhos para tudo que está aqui, para tentar encaixar o reino milenar aqui. Versículo 5 ele começa dizendo: o restante dos mortos, quem são o restante dos mortos? Os que morreram sem Cristo. Os que morreram sem Cristo desde Adão até esse momento aqui. Todos os incrédulos, é dito sobre eles o seguinte: o restante dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então ressuscita só os salvos. Os ímpios, não. Onde eles estão? Os ímpios morrem, o corpo deles vai para o cemitério, para o crematório, para onde for, e a alma deles vai para o inferno. E eles ficam lá em tormento até completar os 1000 anos. Quando se completaram 1000 anos, Deus chama eles à vida. Chama a vida como? Eles estão vivos espiritualmente, no inferno sofrendo. Deus traz de volta o corpo deles. Por quê? Porque quando eles pecaram contra Deus, a ofensa não foi uma ofensa feita só com o corpo. O ser humano é composto por uma parte material, uma parte imaterial. As duas ofenderam a Deus. As duas vão ser punidas por Deus. Se você manda a alma para o inferno e o corpo vai para o pó, você puniu só uma esfera do ser humano. Então Deus traz um corpo, dá aos ímpios um corpo que não pode ser destruído e pune eles no que é chamado segunda morte, que é um lugar chamado lago de fogo e enxofre. Esse é o cenário, e a Bíblia diz no verso 6 assim: bem-aventurado, ou seja, muito feliz e santo ou separado, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, os salvos, os santos. Todos os salvos do Antigo Testamento, da igreja, essas pessoas, a Bíblia fala, vocês são muito felizes, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. E a segunda morte é o evento mais temido de todos, porque não tem mais, é um juízo o mais severo. Esse lugar chamado segunda morte, a Bíblia fala que a morte e o inferno são lançadas lá. Então é um lugar de tormento sem igual. Bem-aventurado é quem ressuscita na primeira leva, porque a segunda ressurreição implica juízo. E o texto fala, pelo contrário, eles serão sacerdotes, ou seja, eles terão sacerdotes, terão acesso direto a Deus e a Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Em 6 versículos, a palavra 1000 anos é repetida 5 vezes. Por que será que ele faz isso? Se fosse uma prova de Enem, ele seria reprovado. Porque fala, olha, essa pessoa não tem fluidez. Por que ele fica repetindo? Ele fala um pouquinho e fala, reinarão por 1000 anos, o Satanás será preso por 1000 anos. Por que ele fica 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos? O que ele quer fazer? Dar ênfase de que o período vai durar quanto tempo? E quanto é 1000 anos? Difícil? 1000 anos? 1000 anos. Uma vez eu estava num debate, num programa de televisão, e a pessoa que nós estávamos debatendo esse texto, ele disse que 1000 anos não era 1000 anos. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que 1000 anos não são 1000 anos. E ele falou, ok. E eu disse assim, se João quisesse dizer que o milênio vai durar 1000 anos, como ele deveria escrever o texto? Porque do jeito que está aqui, não é literal, não é 1000 anos. Então se ele quisesse dizer que é 1000 anos, como ele deveria escrever? Ele ficou olhando e falou, ele deveria escrever assim. É o que está escrito aqui. Ah, mas não é literal. Com que autoridade eu, como pastor, ou qualquer outra pessoa, pode virar para João e falar, João falou que é 1000 anos, mas 1000 anos não é 1000 anos? Quem deu essa autoridade? Então, eu perguntei e ele disse assim, não faz nenhum sentido ser 1000 anos. Ah, então a Bíblia é verdade quando faz sentido para o leitor? Quando eu leio e fizer sentido, então é verdade. Deus falou que é 1000 anos? É 1000 anos. Simples assim, mas 1000 anos é muito tempo. E aí, você está com pressa? Você vai a algum lugar durante esse tempo? Irmãos,
Os números no livro de Apocalipse, eles são literais, exceto 2, como eu mencionei para vocês. A marca, quando ele fala da marca da besta, há pessoas que entendem que é literalmente mesmo, vai marcar 666. Mas a maioria entende que é um número simbólico que mostra, ele fala, calcule porque é o número de um homem. Isso é simbólico. E há outro número simbólico quando ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que Deus não tem 7 Espíritos, mas os 7, na cultura judaica, era o número da perfeição. Então ele fala, olha, a plenitude espiritual de Deus estava ali. O resto, 7 igrejas eram 7 igrejas, 7 cartas foram 7 cartas, 144 mil eram 144 mil, 2 testemunhas eram 2, não eram... Se você ler o livro de Apocalipse com toda a humildade, esquece qualquer posicionamento teológico, se você lê ele de forma literal, você passa a ser um pré-tribulacionista, um pré-milenista, dispensacionalista. Não tem outra conclusão, não tem como você chegar isso a lugar nenhum. Certa vez me disseram, inclusive, que as 2 testemunhas não eram 2 testemunhas, mas eram o Antigo e o Novo Testamento. E eu falei, olha, ok, 2 testemunhas do Antigo e Novo Testamento, só que lê o versículo de baixo, fala que as 2 testemunhas foram mortas e os corpos foram colocados em praça pública. Eu falei, como o Antigo Testamento e o Novo Testamento morrem? E como o Antigo Testamento ressuscita depois de 3 dias? E ele falou, é um mistério. Eu falei, realmente, é um mistério muito, mas muito, muito. É um mistério que você está criando na cabeça das pessoas. 2 é 2. E eu disse, se você pode fazer com que as 2 testemunhas sejam qualquer coisa que você quiser, eu falei, eu posso dizer que é Cafu e Robinho. Quem disse que, como é que você vai dizer que não é? Eu posso dar o nome que eu quiser. O único limite que nós temos é a literatura bíblica. Você não pode ir além do que está ali. Se ele falar que é 1000, é 1000. Você só foge do literal quando o literal é uma coisa que você olha e fala, isso é ilógico, não dá para ser dessa maneira. E mesmo quando não dá para ser dessa maneira, você tem que tomar muito cuidado. Eis que uma virgem conceberá. Isso entra na cabeça? Você fala, não, peraí, virgem não concebe, porque ela não pode estar grávida. E foi literal ou não? Foi literal. Então mesmo quando não faz sentido, você tem que tomar muito cuidado. Agora, quando não faz, quando você sabe que é figurado, Jesus fala, eu sou a porta. Jesus tinha uma maçaneta no umbigo? Claro que não. Então você é capaz de olhar e falar, não, isso não é literal. Mas quando ele fala, eu sou o caminho, você sabe que ele não é uma estrada, ele não deitou no chão. Mas ele está dizendo para você, é por mim que as pessoas têm que passar. Eu sou a ponte, eu sou a porta pela qual entram. Então nós sabemos muito bem. Anos atrás eu estava numa igreja e havia do meu lado um alemão, um amigo de seminário. E ele pensava de forma literal, era assim, fazia parte. Ele não entende as colocações no Brasil. E o pastor, nós estávamos sentados juntos num culto, e o pastor que estava pregando disse alguma coisa assim, olha, fulano estourou a boca do balão. E ele virou para mim e falou assim, estourou a boca do balão? Eu falei, fulano chutou o balde. Ele falou, que balde? Eu falei, vamos prestar atenção, depois eu te explico tudo. Tudo para ele, boca do balão, chutar o balde, tudo era literal. Então você não pode ser assim, mas ele estava longe da cultura, você tem que entender. Muito bem, dito isso, nós vamos olhar algumas coisas importantes relacionadas aí à questão milenar. Deixa eu falar um pouquinho sobre como a Bíblia descreve a vida no milênio. E eu gostaria que a sua boca, você ficasse com a boca salivando, de Senhor, eu quero isso, eu anseio por isso. Tem coisas muito empolgantes. E eu poderia ficar bastante tempo falando sobre isso, mas deixa eu falar algumas coisas sobre o reino, como será a vida no reino milenar. Algumas perguntas surgem quando você fala assim, ó, Cristo vai reinar por 1000 anos. A Bíblia aqui, neste texto aqui, ele é bem sucinta. Fala, vai ter um reinado de 1000 anos. E você fala, cadê as informações, como vai ser? E os crentes ficam com perguntas, e nem sempre nós temos tempo de responder todas. Eu alistei algumas perguntas para responder. A primeira delas é a pergunta, quem entrará no milênio? Pergunta normal que as pessoas fazem. O primeiro grupo que vai entrar no reino milenar, o reino milenar é o período de 1000 anos que começa depois dos 7 anos de tribulação. Como funciona na escatologia bíblica? Você tem 7 anos de grande tribulação. Ao final desses 7 anos, Jesus volta no que é chamado de a Batalha do Armagedon. Ele destrói todos os seus inimigos. Ele pega o anticristo e o falso profeta e lança no lago de fogo. E Satanás ele não lança no lago de fogo. Satanás ele aprisiona.
juntamente com os seus servos, os demônios. Então os demônios e Satanás são presos. O anticristo e o falso profeta, lago de fogo. Muito bem. O reinado do mundo vai começar. Para isso, ele tem que julgar o mundo, porque está cheio de ímpio, inimigo dele. Mateus capítulo 25 fala que ele se assenta no trono da sua glória. E ele separa de um lado ovelhas e do outro os bodes e cabritos. E ele diz para os que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, adentrai ao reino que foi preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Você sabe que em Mateus capítulo 25, o reino ainda não começou. Ele está dizendo isso. Entrai no reino que foi preparado, o reino vai começar. E os que estão à esquerda, ele fala: malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então você sabe que esse pessoal não adentra o milênio. Ele mata todas as nações. Todos os incrédulos são mortos. Os incrédulos que permaneceram vivos no final da tribulação, todos são mortos. Só sobrou ovelhas que estão ali naquele julgamento de carne e osso. Eles vão entrar no milênio. Quem são eles? Homens e mulheres salvos que sobreviveram à tribulação. O anticristo não conseguiu matar, os juízos não mataram, eles chegaram vivos ao final da tribulação. São gentios e são judeus. Tem dois grupos aí. O que importa neste momento é que são homens e mulheres de carne e osso, eles não morreram. Mateus capítulo 24, se eu não me engano, verso 13, Jesus diz o seguinte sobre o dia da tribulação. Ele diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E as pessoas falam assim: perseverar até o fim é guardar a fidelidade a Deus. Não, ele está falando da tribulação. Quem for fiel e conseguir chegar até o fim da tribulação vai ser salvo porque eu volto. É isso que ele está dizendo. Porque será um dia de tribulação como nunca houve na terra. Então quem entra no milênio? O primeiro grupo são salvos que conseguiram sobreviver àquele período do anticristo e os juízos de Deus. Segundo grupo é a igreja glorificada que voltou do céu para reinar com Cristo. Então agora você tem um grupo diferente aqui. E na mente das pessoas começa mas como assim? Deixa eu tentar entender. Aqui, ó. Eu coloquei aqui homens e mulheres de novo para simbolizar agora a igreja. Então você tem um pessoal aqui que tem imortalidade. A igreja de Cristo. Se hoje a gente fosse arrebatado para o céu, seu corpo é glorificado. É um corpo que não morre mais. Quando você retorna à terra, você vai encontrar com gente de carne e osso que morre. Esses dois grupos se encontram, o milênio vai começar. Você tem gente que morre e gente que não morre. Do outro lado, esses aqui, eles ainda são pecadores. São salvos, mas ainda pecam. Esses daqui são salvos, glorificados e não pecam mais. Tudo bem? Essa é a igreja de Cristo que voltou com ele. Terceiro grupo, os santos do Antigo Testamento, que retornam, que ressuscitam também, por isso eles estão aqui coloquei essa esfera aqui para tentar mostrar algum tipo de glorificação, não sei como transmitir isso. Os salvos do Antigo Testamento, e aqui então Moisés, Raabe, Elias, todos esses, eles voltam à vida e adentram ao milênio também. Pastor, a igreja e os salvos do Antigo Testamento são os mesmos? Não, não são não. Igreja é igreja, Israel é Israel. Então por que Israel adentra ao milênio? Israel adentra ao milênio para cumprir as profecias que foram ditas. Resumidamente, 3 tem que se cumprir. Foi prometido em Lucas 1,32 para Maria o seguinte: Maria, o seu filho, você vai ter uma criança, o nome dele vai ser Jesus, é um menino, ele é filho do Altíssimo. E Deus, o seu pai, dará a ele, ou seja, Deus dará a ele o trono de Davi, o seu pai. Ou seja, Maria, a criança no seu ventre, um dia vai se assentar num trono real, literal, terreno, onde Davi se assentou. Então, Jesus nunca se assentou no trono de Davi. Ou o anjo mentiu, ou a profecia, você tem uma profecia que não se cumpriu. Quando se cumpre? No milênio. No milênio o trono é colocado em Jerusalém e Cristo se assenta no trono, o trono de Davi em Jerusalém. Então você tem aqui os salvos ressurretos do Antigo Testamento para cumprir a profecia do trono. 2. Precisa se cumprir a profecia do templo. Então é dito em Ezequiel capítulo 47 que haverá um novo templo. A Bíblia descreve os templos judaicos e descreve 4. O primeiro templo feito por Salomão. O templo foi destruído. Você tem a reconstrução de um segundo templo feito por um governador chamado Zorobabel. Zorobabel reconstrói o templo. Ali vai ter pessoas envolvidas, mas é o templo considerado de Zorobabel.
O rei Herodes, que era o tetrarca, um homem mau, tetrarca porque ele mandava em 4 regiões, ele, para agradar os judeus, porque ele não podia ser rei sobre os judeus, porque ele era um idumeu, mas não importa isso aqui agora. Ele, para agradar os judeus, ele pega o templo e ele vai expandir, vai ampliar o templo. Então, o segundo templo de Zorobabel, ele é ampliado por Herodes, mas continua sendo o segundo templo. No ano 70, o general Tito cerca Jerusalém com a 10ª legião, a Frontes, e queima a cidade. Ele não queria, Tito não queria. Mas a legião romana que ele governava era tão ferrenha, tão feroz, era a pior das legiões. Todo inimigo, quando via o estandarte com o número 10, um X do algarismo romano, quando eles viam aquilo, eles tremiam, porque era a legião mais perversa de Roma. Como a legião era formada por 12 mil soldados. Como Roma escolhia os soldados? Ela vencia, conquistava inimigos e falava assim, olha, você tem 2 caminhos. Ou você vai ser soldado para servir Roma, ou eu vou colocar você para você trabalhar naqueles navios, remando. E a pessoa fala, qual a sua escolha? Ele falou, eu quero servir Roma. E a pessoa falava assim, qual a recompensa que eu tenho? São 2. Eu não mato você. Em segundo lugar, quando nós conquistarmos alguma coisa, você pode pilhar o que você quiser, desde que você obedeça ordens. Quando você entrar numa cidade, você pode estuprar, queimar, pegar o que você quiser. Ok. Roma ia nos bares da época, onde tinham as piores pessoas, e pegavam essas pessoas e falavam, você quer servir Roma? Então, muitas vezes a legião era formada não por bêbados, porque eles tinham treinamento, mas era formada por gente de uma reputação e um caráter terrível. E a Frontes era a mais perversa. Quando eles chegaram em Jerusalém e os judeus não cederam, eles colocaram fogo na cidade. Tito não queria, o general Tito falava, não faça isso. Eles colocaram fogo, o fogo pegou em Jerusalém, e no templo, principalmente, que era um lugar cheio de ouro, colocou fogo. O que acontece com o ouro derrete. E o ouro escorria, grudava em pedras. E muitas das pedras foram levadas embora. Lembra o que Jesus diz em Mateus 24? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Até as pedras foram retiradas porque o ouro estava nelas. Esse templo acabou. Precisa surgir um terceiro templo. Esse templo não existe, porque o templo foi destruído no ano 70 e no lugar tem uma mesquita islâmica. Esse terceiro templo vai ser construído. Quem vai construir? O anticristo. O dia que você, espero que não você, mas o dia que o mundo estiver assistindo o Jornal Nacional e alguém disser, finalmente os judeus construíram um templo, complicou. Complicou porque, para construir o templo, quem vai dar essa autorização é o anticristo. Como você sabe disso, pastor? Daniel 9, 27, Daniel 9, 24 a 27. Ele, o príncipe que há de vir, falando do anticristo, fará uma aliança com muitos, os judeus, por 1 semana, que são 7 anos. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Opa, se cessa o sacrifício é porque tem sacrifício. Se tem sacrifício, o judeu só pode sacrificar onde tem templo. Então ele faz uma aliança, o templo volta a existir. Vai surgir um novo templo, o templo vai ser destruído e finalmente vai aparecer um 4º templo, que é o templo messiânico. Então, no milênio, o 4º templo vai surgir, da onde vai sair um rio de água, que ele fala que por onde ele toca traz vida, faz o mar morto voltar a ter vida, vai purificar as águas do mundo e assim vai. Está lá, você pode ler depois com calma. Terceira promessa, profecia que tem que se cumprir, precisa se cumprir a profecia de terra. Deus disse para Abraão, Abraão, desde o alto do Eufrates até o Nilo, a terra tem que ser sua. Os judeus nunca possuíram isso. Ou Deus não pode cumprir, ou vai se cumprir. E adivinha quando vai ser? No milênio. Estão aqui os 3 grupos que adentram o milênio. Você, que está sentado aqui, se você é crente, você não vai participar desse, porque a igreja vai ser arrebatada. Mas se a igreja for arrebatada hoje e você ficar, você pode participar desse. Aqui só tem salvos. Nenhum incrédulo que esteja aqui ou nos assiste vai participar. Isso aqui não é para os incrédulos. Deixa eu continuar, porque senão o tempo vai dizer. A segunda pergunta, então quem participou está lá, e as razões também dei. Segunda pergunta é, nascerão ímpios no milênio? Olha, se vai entrar gente de carne e osso, a igreja voltou glorificada. E aí é dito assim, olha, no céu não se casa, não se dão em casamento. Não casa, não. Então quem quer casar, tem um conselho para vocês.
Quem quer casar, case logo, ou case aqui, porque depois não vai ter. E certa vez, debatendo, conversando com algumas pessoas, mas e o que vai ser? Eu queria tanto casar. Não tem problema, deve existir alguma coisa melhor do que o casamento. Então eu tenho notícias boas para dar e notícias ruins. O seu casamento é ruim? Se o seu casamento é ruim, tem uma notícia para te dar. Ele vai acabar aqui. Alguns vão chegar e falar, Senhor, toma que é teu. Carreguei a cruz, estou devolvendo. Não sei, você vai fazer a sua escolha. Se o seu casamento é bom, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Vai acabar aqui. É assim mesmo. Ah, mas eu não concordo. Você reclama com Deus. Quando você chegar lá, você vai lá no RH, reclama, faz o que você quiser. Mas vai ser desse jeito e ponto final. Alguns estão rindo, alguns estão chorando. Cada um, não vou nem perguntar, mas vamos seguir aí. Os salvos entraram de carne e osso. Quem sobreviveu de carne e osso vai acontecer o quê? Eles vão se casar. E eles vão ter filhos, porque a Bíblia fala que a terra tem que ser repovoada. Hoje na hora do almoço surgiu até essa conversa. Se a Bíblia fala de longevidade tal, que quem morrer com 100 anos, vão dizer, morreu com, olha, novinho, uma criança, um bebê. As pessoas voltam a viver 600, 700, 800, 900 anos. É isso. Pergunto a vocês, quantos filhos uma mulher pode ter? Uma mulher que chega na idade fértil, com 30 anos, uma mulher que vive 900 anos. Quantos filhos você acha que Eva teve? A ponto de dizer, em Gênesis 5, Adão e Eva tiveram esses filhos, fala assim, tiveram filhos e filhas. É muito. Então uma mulher com 30 anos de idade, que fica grávida e tem uma filha, quando essa filha chega na idade de 20 anos, também já pode casar. Então isso aqui é exponencial. A terra volta a habitar. E um dos sinais da bênção de Deus era, os judeus tinham isso. E eu acredito que Deus vai fazer isso com a terra toda. Abençoar para que as pessoas possam ter muitos filhos. Lembra que o faraó falou, mata? O povo de Israel está multiplicando muito. Era igual coelho, proliferava demais. E o faraó, mata os meninos, deixa as meninas. Eu acredito que Deus fará da mesma maneira. É assim que funciona. Muito bem. E aí então vão nascer esses anjinhos. Ah, pastor, que fofura, que coisa linda. Mas eu dizer para você que esses anjinhos que nascem, filho de crente não é crentinho. Não cria essa imagem. Então esse grupo lindo angelical, você fala, pastor, o que vai acontecer? Alguns amarão a Cristo, vão nascer no milênio, desses daqui, papai e mamãe salvo, e filho incrédulo. Nasceu incrédulo. Alguns, quando crescerem, amarão a Jesus e serão salvos pela fé. E olha, é legal porque Jesus vai estar governando lá. Não vai ter programa errado na televisão, não vai ter ideologia errada na escola. Tem tudo para dar certo. E eles vão a crer e vão se converter. E, gente, vai ser muito legal ver muitas e muitas crianças sendo salvas. Mas, por razões também desconhecidas, alguns odiarão a Jesus e rejeitarão a ele na rebelião final com Satanás. Se está marcado na sua Bíblia, olha o versículo 7 de Apocalipse 20. Só entre os salvos. A igreja não pode pecar mais, porque é ressurreta. Os santos do Antigo Testamento não podem pecar mais. Sobrou só os de carne e osso. Os salvos também, eles pecam, mas não vão se rebelar contra Cristo. Mas quem nascer no milênio, sim. Verso 7 diz, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Não, eu tiraria essa parte final do versículo, não pode ser. O que ele consegue no final, depois de 1000 anos de reino de Cristo? O texto fala, o número destes que ele reuniu são como a areia do mar. Você leu isso aqui? Ele fala, ele vai levantar uma multidão no final de 1000 anos para se opor a Cristo, que é tanta gente como tem areia no mar. É uma maneira dele dizer o quê? É uma multidão incontável. Então esses anjinhos que vão nascer no milênio, talvez a maior parte vai se rebelar. Para mostrar, a Bíblia faz isso para mostrar que mesmo em condições ideais, o homem ainda opta pelo mal quando ele tem a natureza caída. Pare de culpar o diabo pelos pecados. Pare de culpar os demônios. Pare de culpar a televisão. Ah, pastor, eu caí porque, sabe o que é? Fizeram um trabalho, um despacho. Bobagem. Você caiu
Todos que caem, caem porque a sua natureza é corrupta. Satanás e os seus servos só colocam o ambiente, a circunstância. Mas é você que escolhe, o seu coração quer isso. Então, mesmo em ambiente perfeito, as pessoas optam pelo mal. Muito triste isso. Isso acontece um pouquinho, você pode ver, mesmo uma criança nascendo numa família estruturada, com pais crentes, às vezes avós, tios, todo mundo crente, é possível que aquela criança se desvie de tal maneira. Fala, mas olha, nós colocamos você, criamos você com uma redoma aqui protegendo de tudo, e a pessoa se desvia, porque a natureza pecaminosa do homem faz com que ele faça escolhas. Muito bem, nascerão ímpios? Nascerão. Outra pergunta, como será o corpo dos santos ressuscitados? Isso é um mistério. Tá, pastor, legal, o pessoal de carne e osso eu entendi, eles vão se casar e vão ter filhos. Mas e a igreja? A igreja vai estar aqui no mundo, os santos do Antigo Testamento, como é que vai ser o corpo dessas pessoas? Será que nós vamos ser meio Gasparzinho, assim, meio transparente, que as pessoas passam a mão por dentro? Porque o corpo de Jesus ressurreto era um corpo dinâmico. Alguns vão dizer híbrido. Então era um corpo que podia ser tocado ou não? Era, ele falou, toca aqui as feridas. Mas era um corpo que atravessava portas, que sumia, aparecia, sumia, levitava, subia. Era um corpo que, conversando com os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, não podia ser reconhecido, depois passava a ser reconhecido. Eu não sei se você já assistiu X-Men, não vou fazer um desdobramento aqui muito complexo, mas é interessante a natureza desse corpo ressurreto, porque ele tem aspectos que a Bíblia mostra para nós alguns e outros não. Mas essa dinâmica, as pessoas falam assim, mas como será? Como vai ser? O que vai acontecer? Nem tudo a Bíblia conta. E ficar perguntando, especulando como é o corpo, às vezes a Bíblia até dá bronca. Os coríntios faziam isso lá em 1 Coríntios. Eu não vou passar todos esses textos, depois você pode achar na internet, porque o tempo não permite eu explorar tudo. Mas eu vou explorar esse daqui, ó. Paulo diz assim, alguém pode perguntar, está falando de nós nessa noite, alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão e que tipo de corpo terão? O que Paulo fala? Que perguntas tolas. Fala, não, Paulo, peraí, como assim? Desculpa, não é tolo não, eu quero saber. Paulo diz, que pergunta tola, porque os coríntios perguntavam assim, como é que vai ser o corpo glorificado? A gente enterra o corpo de alguém, às vezes a pessoa está lá, nasceu com defeito, às vezes a pessoa morreu, está super idoso, o corpo já perdeu o vigor. Como é que eu vou enterrar um corpo assim e a pessoa vai nascer com um corpo super forte? Paulo diz, que tolice, como vocês pensam como crianças, vocês não entendem a dinâmica de Deus, mesmo Deus esfregando na nossa cara todos os dias o que Ele faz. E aí ele diz assim, olha, a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas a semente de trigo. Interessante, você pega uma semente pequenininha, ela não parece nada com árvore. A flor, toda semente que você pega não parece com o resultado. Você vai lá olhar uma planta e fala, olha que flor maravilhosa, olha a semente. Vai lá, você pega um fruto enorme, pega a semente de melancia. Vê lá, você fala, nossa, melancia pequenininha, vai lá ver se é igual. Você fala, não tem nada a ver. Paulo está dizendo, Deus todos os dias esfrega na nossa face que uma é a semente e o resultado da semente em nada se parece com o que foi colocado. Mas a semente, o fruto, a árvore, as flores, elas só aparecem quando a semente morre. A semente tem que morrer e abrir. E então sairá algo lá que está nela. E ela vai se tornar algo. Então se você misturar sementes, você tentar identificar no olho, você não sabe. Até que você coloque no lugar e aquela semente morra e se abra. E aí vai surgir uma macieira, vai nascer uma flor bonita, e aí você vai descobrir. Paulo diz isso sobre o corpo, ele fala o seguinte, aquilo que se coloca no solo, no cemitério, se você preferir assim, não é a planta que crescerá, mas apenas a semente de trigo, ou alguma outra planta. Então, Deus lhe dará um novo corpo como Ele quer. Sabe o que Deus está falando? Você vai colocar o corpo de uma pessoa no chão e ela vai se decompor. Mas na ressurreição, Deus dará àquela pessoa o corpo que Ele quiser. Ele vai dar um corpo que Ele quiser. Preste atenção. E Ele diz mais. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes.
Talvez você sabe muito bem isso. Talvez se você fechar os olhos e alguém pegar um pedaço de carne e colocar na sua boca, você fala, isso é peixe, isso é frango. Talvez pela textura, pelo corte, eu não sei. Talvez você tenha habilidades. Alguns até pelo cheiro. Fala, chega em casa, alguém está fritando uma coisa, fala, estão fazendo peixe. Não sei como você é. Eu não sou essas pessoas. Esses dias, minha esposa com grande carinho, está rindo lá, mas fui totalmente inocente. De coração. Chamo Deus por minha testemunha isso. Ela fez um estrogonofe para a Samara, porque a Samara queria comer um estrogonofe. E a Samara falou, tinha acabado as aulas, ela falou, vou fazer um estrogonofe. E a Samara falou, é chique em casa. Ela falou, quero um estrogonofe de camarão. E a Isa falou, vou agradar minha filha, vou fazer um estrogonofe de camarão. E fez o estrogonofe de camarão. E eu estava na rua, cheguei para almoçar, sentei na mesa e almocei. Eu juro que eu comi estrogonofe de frango. Gente, eu estou falando para vocês, eu comi estrogonofe de frango. De vez em quando eu comia algumas coisas, eu falei, nossa, é champignon. Ok? À noite, na mesa, na sala, conversando, não sei o quê, e ela falou, hoje eu fiz estrogonofe para Samara de camarão, não sei o quê. Eu falei, para ela você fez e para mim nada? Ela falou, mas você comeu. Eu falei, eu? Não, eu comi o estrogonofe que você fez de frango. E ela falou, não é possível, eu fiz o de camarão. Fecha a digressão aqui, que senão a gente vai longe. Depois você pergunta para ela. Até hoje, eu juro de pé junto que era frango, mas ela falou que é camarão, mas tudo bem. O fato é que cada ser tem uma carne. E Paulo diz assim, na ressurreição, algo maravilhoso vai acontecer com o corpo humano. Ele diz assim, olha só, ele usa os seres, ele usa a semente que morre e nasce plantas diferentes. Ele usa a carne para dizer, Deus tem diversos tipos de carne. Não é que nós vamos ter carnes diferentes, ele está dando exemplos. Deus tem seres diferentes. E ele usa os astros. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. Qual é o que tem maior glória? O sol, a lua ou as estrelas? Cuidado, porque eu sei que você vai afirmar, não estou falando de brilho. Qual deles é mais glorioso? Você falou, peraí. Teve uma ex-presidente nossa que disse que o mais importante de tudo é a lua, que dá a luz de noite, quando o sol só dá luz de dia. E eu falei, não vamos discutir, entrar no mérito aqui, mas uma coisa que você tem que guardar é o seguinte. O sol tem um tipo de glória. Paulo não fala que é melhor, ele fala a glória do sol é uma. A lua tem outro tipo de glória. E não está falando do brilho, ela tem funções que o sol não cumpre. E as estrelas têm outras funções. Às vezes você vê uma estrela pequenininha, mas você está vendo a luz, não sei quantos milhares de anos-luz. Se você chegasse perto e olhasse, você fala, uau! E ele fala, Deus deu glória diferente para os seres, pelos astros, pelas plantas e pelos seres vivos. E ele diz assim, até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. Até uma estrela e outra brilha mais. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos, Paulo diz. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscita para sempre, para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra. Sabe o que significa isso? Quando uma pessoa morre e ela é enterrada, por que ele fala em desonra? A pessoa morreu, ninguém morre de saúde, aquele corpo foi se debilitando. Alguém fala falência múltipla dos órgãos. Aconteceu isso, aquilo, há uma desonra, vai apagando. O corpo vai envelhecendo. Os que têm aqui mais experiência, cabelo mais branco, sabem como que é isso. Quando na adolescência você batia a perna, daqui a pouco sumia aquela dor. Hoje, se você bater a perna, você vai chamar até o SAMU. Fica lá imobilizado e gemendo. Fala, mas foi uma batidinha de nada. E eu não sei. É diferente para recuperar ou não? A criança, já viu que é criança? Criança cai, levanta, rola, chora, daqui a pouco está brincando normal. Faz a mesma coisa, tenta fazer você a mesma coisa. Nós temos aqui na igreja diversos atletas de futebol, profissionais aqui. Cadê? O Jefferson está ali. O Jefferson, levanta a mão, Jefferson. Ali, o Jefferson, ele é um homem para jogar futebol. Se quiser jogar bola, vai jogar com ele. As últimas vezes, ele ficou meia hora se aquecendo do lado. Na primeira esticada que ele deu, já sentou, foi pro banco. E aí falou, não, é que eu tô destreinado, não sei o quê. E aí o Celso marcou lá na fazenda dele um evento da igreja. Nós fomos lá e lá vai o Jefferson jogar de novo. E aí o Jefferson quebrou o dedinho do pé, pisando não sei aonde. Eu falei, gente, é ele, pode chamar ele que está tudo resolvido. O fato é que à medida que os anos vão passando,
O nosso corpo vai vivendo uma desonra, ele vai ficando mais frágil, mais frágil, mais frágil. Crianças caem, nada acontece. Um idoso cai e fala, fraturou o fêmur, quebrou a bacia. O corpo vai, é essa que ele está falando, o corpo é enterrado em desonra, porque ele vai morrendo, morrendo, morrendo e acaba. E aí Paulo diz, o nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Gente, ele fala assim, não se preocupa, hoje você está sentado aqui, está cheio de dores, um dia o seu corpo vai se levantar, se você é um salvo, e será um corpo glorioso, um corpo que não sente mais dor. Pensa nos remédios que você toma hoje, você fala assim, esses remédios ficarão aqui, você não tomará mais nenhum, não sentirá dor, não terá problemas, acabou o bico de papagaio, artrite, e o que você quiser enumerar aí. Ele fala, o corpo se levantará glorioso, perfeito. Cristo tem as marcas, alguém já disse, mas Cristo ressuscitou e tem marcas lá, o furo na mão e na costela. Mas por quê? Porque ele falou, veja aqui, sou eu. Olharão aquele que traspassaram. Jesus vai se apresentar, vai dar provas, dizendo, eu sou ele. Não sou outro, para ninguém inventar. Mas o corpo na ressurreição não volta com marcas. Você tem cicatrizes, elas não estarão mais aí. Você tem algum tipo de prótese? Não vai ter. Pastor, fiz um implante dentário. Não vai ter implante dentário. Eu uso óculos. Não vai usar mais. Pastor, eu não gosto muito da minha orelha. Eu não sei, você conversa com Deus, não sei como vai ser o corpo ressurreto, se vai ter alguma customização, não sei como vai ser. Mas olha, eu digo para você, vai ser um corpo glorioso. Vai ser um corpo fantástico. E é isso que Paulo quer incutir na mente do leitor aqui. E ele diz assim, é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como um corpo humano, mas ressuscitará como corpo espiritual. O que é corpo espiritual? Alguns dizem, não é um corpo que tem físico, não. Aqui a palavra pneumáticos, que é usada aqui, é o corpo que vai ressuscitar será um corpo governado pelo Espírito, sobre o controle do Espírito. Assim como essa natureza é controlada pela carne, o seu corpo tem inclinações da carne. Paulo diz, o novo corpo será pneumático, ele será controlado completamente pelo Espírito. E isso é a glória do novo ser. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. A Escritura nos diz, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão, que é Cristo, é Espírito que dá vida. Ele fala assim, quando você se levantar, essa fragilidade que você tem, se alguém pensasse na borboleta e o casulo, se você falasse para a borboleta, sabe de onde você veio? Ele fala, nem faço lembrança. Você rastejava e agora você voa. Você era nada e agora você tem uma beleza exuberante. Isso num inseto. O que será com o corpo ressurreto quando se levantar? A Bíblia fala que quando Jesus, em Mateus 17, é transfigurado na frente dos discípulos, fala que o rosto dele brilhava como o sol no seu fulgor. Marcos diz que a roupa dele ficou tão branca, e Marcos escreve assim, como nenhuma lavadeira poderia produzir. Há um brilho excepcional, uma glória, e ele está dizendo de quem? Dos salvos. Gente, é muito legal imaginar o que vem pela frente. Primeiro homem vem o corpo natural, primeiro vem o corpo natural, que todo mundo nasce assim, e depois o corpo espiritual, para os que são salvos. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Isso é maravilhoso. Não será mais barro. Vocês entendem? É uma nova natureza. O corpo se levanta, mas não é essa substância, porque é dito claramente aqui, ó, os que são da terra são como o homem terreno, os que são dos céus são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Essa matéria não pode absorver o que vem pela frente. Então o que ele diz? Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Se você quiser ler o resto, você fica olha maravilhado. Ele diz, esse corpo não pode resistir o poder do mundo vindouro. Então Deus tem que levantar. Então como será o corpo no milênio? Filipenses eu não vou ler, eu só quero mencionar aqui, ó, ele transformará num corpo glorioso como o dele. É isso que ele fará. Ele tornará o nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele. Pois corpos glorificados são como? Primeiro, eles serão imortais, não morrem mais. É por isso que é dito, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto. Esse é o corpo ressurreto. Não
pode morrer. É por isso que, no caso dos ímpios, quando eles recebem um corpo ressurreto, eles são lançados no lago de fogo e é eternamente. Porque não tem fim, não pode ser consumido. É um corpo incorruptível. Incorruptível é um corpo que não envelhece. Se é um corpo que não envelhece, você sabe que na ressurreição não tem idosos e não tem crianças. Não pode nascer. Tem gente que fala assim, que a pessoa morreu criança. E aí na ressurreição vai passar a eternidade sendo criança. Não, apaga isso. Apaga isso. Alguns dizem, mas morreu com idade avançada. Na ressurreição será assim? Não, não será assim. Pastor, que idade vai ter na ressurreição? Eu não sei. Agora eu vou especular. Não sei. Pessoas dizem que é a idade do varão perfeito. E aí eu já vi gente fazendo os cálculos, eu não quero nem entrar muito nisso. Dizem que Jesus, erroneamente, mas faz afirmação, vou afirmar o que eles dizem. Jesus morreu com 33 anos, e se Jesus é o irmão mais velho, todo mundo tem que ter? Menos. Então você vai ter no máximo 32. Eu falei, nossa, o pessoal é criativo. É muito bom, o pessoal é muito criativo. O fato é que eu não sei a idade que você vai ter. Eu imagino que seja a mesma idade que Adão e Eva tinham quando foram formados. É só até aí onde eu vou. Eu estou imaginando, não estou dizendo, eu estou imaginando com você. Mas é um corpo que não se corrompe. Adeus cabelos brancos, adeus uma série de coisas aí, não vou nem ficar descrevendo, porque você já está animado, eu não quero deixar você triste. Um corpo que não se corrompe mais. Esses dias fui beber água na minha sala, em cima do filtro da sala tem uma foto do meu casamento. Eu olhei e fiquei pensando, quem é esse? Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Eu falei, mas olha só. Acreditem, irmãos, acreditem em mim, eu era lindo, Acreditem. Ana tá rindo? Por que, Ana? Pessoal, eu não vou falar de você, mas tudo bem. Você também era lindo. Alguns não tantos, mas a maioria, o corpo vai se deteriorando. Faça você o que quiser. Pastor, estou tomando ômega 3 da Noruega. Tome o que você quiser. Esse corpo está se corrompendo todos os dias. Todos os dias. Na sua casa já viu muito fio de cabelo no chão? Você fala, nossa. A pessoa fala, nem sabia que eu tinha tanto assim. Às vezes tem mais no chão do que na cabeça. Estão caindo todos os dias. Todos os dias. Um corpo corruptível, não estraga mais. Livres de doenças. Pense em todos os remédios e dores que você tem, ou remédios que você toma, acabou. No milênio, a pior profissão para ter é médico. Esquece isso aí, esquece. Vai ter gente ainda que vai ter dificuldade? Vai ter, mas o texto bíblico aponta que no milênio haverá expansão tecnológica e cura. A Bíblia fala que há uma árvore num lugar lá que vamos ver ainda, e ele diz assim, nessa cidade tem uma árvore, ela produz 12 frutos por ano. A folha dessa árvore são cura para as nações. Haverá cura pela folha da árvore da vida. Não é o fruto, porque quem come do fruto tem vida eterna. Mas ele fala, e o texto até fala que as nações podem ser, essa folha pode ser omitida para algumas pessoas como uma punição. Haverá cura. Nós não teremos mais morte, livres da morte. Pastor, não tem morte no milênio? Tem, no milênio tem, mas estou falando do corpo glorificado. Não tem mais morte, acabou. E eles são livres do pecado. Isso aqui é a beleza do corpo que vem pela frente. O milênio é reservado para um grupo de pessoas. E os que estiverem lá e forem salvos vão desfrutar disso aqui. No milênio haverá morte. Estou terminando, mas são 5 pontos. Eu estou no 2. Então, a gente vai caminhando nas semanas como Deus permitia. No milênio haverá morte? Sim. Porém, a longevidade será o comum. Esse texto de Isaías vai falar disso. Pessoas vivendo muito, muito e muito. Morte continua existindo. Para quem? Para os que são de carne e osso, que entraram, para os filhos que nasceram de carne e osso. Mas a morte continua existindo. Próxima pergunta é, para onde irá a alma de quem morrer no milênio? Está lá no milênio. Estou falando aqui sempre quando falo de morte, é só dos que podem morrer. A pessoa morreu no milênio. Aí fica aquela polêmica. E agora? A pessoa que entrou no milênio, o papai e a mamãe que eram salvos. Eles morrem. O que acontece com eles? Eles caem no chão e levantam o ressurreto e falam, peraí, é na hora, o que acontece, como é a dinâmica? E as pessoas começam, quando a Bíblia não fala,
As pessoas começam a inventar. É o grande perigo, a grande tentação de qualquer expositor bíblico. Então, olha só, a Bíblia não trata desse assunto. Não trata. Mas haverá incrédulos, já que novas pessoas nascerão e não se submeterão de bom grado, não é, ao reinado de Cristo. Então, se vão ter pessoas perversas, essas pessoas vão morrer. E o que acontece com elas, a Bíblia não fala. Pastor, a gente pode imaginar o que acontece? Pode. No caso do incrédulo é mais fácil. Porque no incrédulo, veja só, essas pessoas ao morrerem irão para o inferno, que ainda existirá. Então é incrédulo, morreu no milênio, vai para o inferno. Normal, não mudou nada o roteiro. O corpo vai para o cemitério, a alma vai para o inferno para aguardar o julgamento final. Quanto à alma dos salvos, não há informações dadas na Bíblia. Nenhuma. A pessoa morre e fica em espírito até o fim do milênio. Ela morre e recebe o corpo glorificado naquele momento? Não sabemos. E quando nós não sabemos, tá bom? Pastor, eu posso crer em alguma coisa diferente? Pode crer. Você só não pode afirmar. O perigo é quando você afirma o que Deus não colocou. Como será a convivência entre pessoas glorificadas e as pessoas de carne e osso? Eu tenho que parar aqui. Semana que vem a gente segue daí. Pastor, como assim? Tem gente glorificada, com corpo que não morre, e tem gente de carne e osso. Eles vão viver juntos, vão estar na mesma casa. Como vai ser? Vai estar perto, não vai estar perto? Vai ter diálogo? Eles vai ter esporte? Já perguntaram para mim, vai ter esporte? Então tá a pessoa de carne e osso jogando, o ressurreto pode jogá-lo, tá o Jefferson lá ressurreto com o corpo glorificado, que não quebra mais nada, né? Não distende, ele pode jogar junto com esse outro. É certo ou não é? Vamos ver, a semana que vem nós continuamos. Mas a pergunta mais importante ao falarmos de milênio é: você vai estar lá? Porque se for só curiosidade, deixa eu dizer para você, isso daqui é para aguçar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero estar lá. E a pergunta é: o que fazer para estar lá? Toda pessoa que se enxergar como pecador e for a Cristo dizendo: Senhor, perdoa-me, perdoa os meus pecados. Eu não sou nada e não tenho como agradar às exigências que o Senhor pede. O Senhor tem critérios elevados demais para mim, me ajuda. Eu quero confiar nos méritos de Cristo. Salva-me pelo poder dele. Se você fizer isso, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar é pedir, é clamar. Todo que invocar será salvo. A beleza do que vem pela frente vai ser desfrutada por aqueles que invocam. E talvez nessa noite hajam pessoas que já invocaram. E talvez hajam pessoas que nunca invocaram. Nunca entenderam que deveriam clamar. É como se você estivesse morrendo afogado e você desse um grito desesperado falando: salva-me, Senhor. Porque se você não invocar, você está perdido. Pastor, eu não acho isso porque eu sou uma pessoa muito sincera. Ótimo, continue a ser sincero. Eu gosto de pessoas sinceras. Mas sinceridade não salva ninguém. O inferno está cheio de pessoas sinceras. Pastor, eu discordo porque assim, eu faço muitas coisas boas. Ótimo, continue a fazer. Precisamos de mais pessoas fazendo coisas boas. Mas fazer coisas boas não salva ninguém. O ladrão da cruz não pôde fazer nenhuma coisa boa. Foi salvo. Sua bondade não salva você. Sua sinceridade não salva você. Pastor, eu vim de uma família tradicional na fé. Ninguém é salvo por nome de família. O único jeito de você ser salvo é se você individualmente, você e os seus filhos também, individualmente, irem a Cristo e clamarem. E se você fizer isso, o Senhor vai se compadecer de você e vai estender a mão e vai salvar você. E tudo que nós falamos aqui fará sentido e fará parte da sua vida. Será uma esperança para você. Mas se você não clamou, que tristeza estar tão perto da salvação e tão longe dela ao mesmo tempo. Baixe sua cabeça, nós vamos